Olá, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma aula de história, mais um encontro que a gente pode trocar essa experiência, porque parece que não, mesmo você estando distante, né, a gente não está naquele âmbito de sala de aula, é uma troca de experiência muito bacana que a gente está tendo nesse novo jeito de estar dando aula para vocês, né? Através da atividade, através do envio de atividade de vocês, dá para perceber aí a troca de experiência, até mesmo na hora de uma correção de uma atividade de vocês, a opinião de vocês em certas atividades. Então, está sendo uma experiência muito bacana, um pouco diferente do que a gente estava habituado, que a gente estava acostumado, mas pode ter certeza que juntos nós vamos vencer aí essa batalha e já já nós estaremos juntos aí na sala de aula, ok? Bom, na aula anterior, nós começamos a falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Eu expliquei para vocês aí o motivo, como que foi, né, a vinda do Dom João VI para cá com toda a sua comitiva. E eu deixei 3 atividades para que vocês fizessem para mim na apostila de vocês, para a gente fechar a primeira parte da vinda da família real para o Brasil. E é justamente dessa forma que eu quero começar a nossa aula de hoje. Eu quero estar aqui corrigindo com vocês. Eu convido vocês aí a pegar a apostila de vocês para a gente corrigir aí ao vivo, para a gente corrigir junto a nossa aula de hoje. E queria que vocês abrissem na apostila de vocês na página 22 e na página 23, que é a atividade da apostila que eu pedi que vocês fizessem para mim, tá bom? Então nós vamos começar a corrigir e logo depois que eu acabar de corrigir, eu vou estar dando continuidade então à explicação para vocês aí sobre a vinda da família real para o Brasil, ok? Então vamos lá, meninos. Atividade 14 da página 22. A pergunta era o seguinte, ó. A vinda da corte portuguesa ao Brasil está intimamente ligada aos acontecimentos políticos ocorridos na Europa no século XIX. Justifique essa afirmação. Então você tinha que justificar se esse fato da vinda da família real para o Brasil aí está ligada a algum acontecimento político na Europa no século XIX. Sim, claro que sim. Como que você poderia ter colocado como resposta? Ó, a corte portuguesa, durante muitos anos, ficou inserida entre as duas potências, França e Inglaterra. Daí ela optou, no caso, ficar do lado da Inglaterra e por isso então veio então a família real para o Brasil. E é justamente isso que aconteceu. Portugal, né, tinha tanto relacionamento econômico com a França e com a Inglaterra. E com a Inglaterra tinha muito mais do que com a França. E com aquela pressão, né, do Napoleão para acabar com a questão de comércio com a Inglaterra, de parar de fazer comércio com a Inglaterra, Portugal então não aceitou. Aqui que veio acontecer, por isso que veio então a família real para o Brasil, depois que o Napoleão Bonaparte ameaçou então a invadir Portugal. Então a resposta é essa aí, ó. A corte portuguesa, durante muitos anos, ficou indecisa entre as potências França e Portugal. E optou então, França e Inglaterra, e optou então a ficar então do lado da Inglaterra, ok? Número 15. A frase que fala o seguinte, ó. O único a me tapear em todos os tempos foi atribuída a Napoleão Bonaparte ao se referir a Dom João VI. O Napoleão virou e soltou essa frase que o único que tapeou ele foi o Dom João VI. Mas por que ele falou isso? Por quê? Porque durante muito tempo o Dom João VI, né, conseguiu tapear ele, enganar ele, que não estava recebendo mensagem dele nenhuma, que era para parar de ter comércio com a Inglaterra, que estava tudo certo entre a relação entre ele e a França, e isso tapeou ele durante muito tempo, até que ele tomou então a decisão de ir até Portugal e invadir Portugal. Então a resposta seria essa, ó, Dom João VI tentou despistar no caso, né, o Napoleão por algum tempo, devido à parceria que eles queriam ter continuado então com a Inglaterra. Então a resposta é essa, ó, Dom João tentou despistar Napoleão por algum tempo devido querer ter relação econômica então com a Inglaterra, ok? A última atividade nossa aí, que é a 16, né, que tem a letra A e a letra B, tinha um mapazinho para estar analisando e responder o seguinte, ó. Identifique o decreto francês do início do século XIX destacado do mapa. Então, qual foi o decreto que a França fez, né, com que parasse de ter então relação então com a Inglaterra? A resposta da A é o bloqueio continental, no qual tinha que parar de ter comércio então com a Inglaterra. Então, a resposta da A, bloqueio continental. A letra B. Explique como esse decreto forçou Dom João e a corte portuguesa a embarcarem para o Brasil, que foi justamente isso.
Portugal dependia muito da economia da Inglaterra. Então, no início, ele não quis cortar relações. E por ele não ter cortado relação com a Inglaterra, o Napoleão ameaçou. A família real, então, veio para o Brasil e justamente o que a gente está explicando na nossa matéria. Ele, de fato, invadiu, então, Portugal, Napoleão, com as suas tropas, invadiu Portugal, mas nesse momento, então, a família real já estava aqui no Brasil, ok? Então, tá aqui, meninos, ó, tudo corrigido, então, a número 14, a número 15, a número 16, a apostila de vocês. Deixem corrigido aí, que pode servir como material de apoio para vocês aí nos nossos futuros simulados, tá bom? Então, nós encerramos, então, essa primeira parte de atividade de vocês, então, da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos deixar a apostila de lado um pouquinho e vamos voltar, então, para a explicação. Antes da gente voltar para a explicação, eu vou pegar novamente o meu livro aqui, que eu tenho aqui na minha prateleira, que fala sobre, né, o ano de 1808, que eu já mostrei para vocês no nosso primeiro contato, que eu fiz a introdução para vocês aí da vinda da família real para o Brasil. E esse livro, gente, mostra para a gente aí algumas curiosidades, tá? Algumas curiosidades que talvez na apostila de vocês, né, por ser mais enxugada, na verdade é um resumo da matéria, não mostra. E eu vou estar mostrando para vocês, não nessa aula aqui, mas na nossa próxima encontro, na nossa próxima aula, eu quero estar relatando para vocês algumas curiosidades da vinda da família real para o Brasil, que a apostila de vocês às vezes não relata, ou até mesmo, né, quando você pesquisa na internet, mas o livro que foi escrito e focado justamente para falando nesse momento pelo Laurentino Gomes, mostra para a gente algumas dessas curiosidades, ok? Vou deixar o nosso livrinho do lado aqui e vamos voltar então para a nossa explicação. Ó, quando a família real chegou aqui no Brasil, né, como eu disse para vocês na aula anterior, ela chegou por Salvador, né, pela Bahia, que era a capital do Brasil naquela época. Mas quando Dom João VI chegou por lá, ele percebeu que talvez lá não tinha cara, né, bacana para estar agregando a nova sede, a nova casa da família real. E ele ficou sabendo, né, que o Rio de Janeiro talvez seria mais bem apresentado. E foi justamente isso que ele fez. Ele transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro e a partir desse momento, então, o Brasil tem uma nova capital e uma nova casa, então, para estar recebendo, então, a corte portuguesa aqui no Brasil. Mas para que isso acontecesse, né, muitas famílias lá no Rio de Janeiro foram deslocadas para dar espaço à comitiva da família real, principalmente naquela parte central do Rio de Janeiro. E foi aí, desse momento, que começa aqui no Brasil também o conceito de favela. Por que favela? Porque essas famílias que saíram, né, das suas residências para dar então moradia para a comitiva da família real, acabou que não tinha onde morar. Eles acabaram então tendo que ir para o alto dos morros e por lá começaram a construir aqueles barraquinhos mais simples, mais humildes, e começou então o conceito de favela aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, a família então, né, real aí acabou urbanizando, melhorando, como de fato a gente vai ver aqui na nossa explicação, mas infelizmente surgiu então esse conceito de favela, no qual as pessoas tiveram que se deslocar num lugar mais próximo, que no caso eram os morros, né, e começaram então a fazer então as suas moradias. Então vamos acompanhar então as realizações do Dom João VI aqui no Brasil quando ele chega então para estar governando. A primeira realização dele foi criar um banco, porque o Brasil precisava de um banco a partir daquele momento. O rei estava morando aqui no Brasil. E é justamente o Banco do Brasil que existe até os dias de hoje. Inclusive aqui na nossa cidade tem uma sede do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, gente, tem a mesma idade da vinda da família real para o Brasil. Tá? O Banco do Brasil aí em 2008 completou 200 anos, então já tem aproximadamente aí mais de 210 anos a existência do Banco do Brasil e com isso ele se tornou aí um marco na questão econômica, um marco na situação econômica do Brasil. Por quê? Porque a arrecadação de impostos, a questão de dinheiros dos moradores aqui do Brasil tinha um local onde era mais fácil para estar circular. Então o Banco do Brasil é o banco mais antigo que existe aqui no nosso país. Então ele criou o Banco do Brasil, que hoje existe aí filiações espalhadas por todo o nosso território, né? E também fez a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina foi um marco porque, gente, até então os médicos vinham de fora para cá. E por que não formar os brasileiros aqui em médicos? E foi a ideia então que o Dom João VI fez. E essa Faculdade de Medicina, ela existe até hoje lá no Rio de Janeiro. Hoje ela é muito conhecida, né? Apesar da pandemia não estar sendo muito aberto, locais assim para estar visitando, mas como visitas de estudantes mesmo que vão até lá conhecer os primeiros aparelhos de medicina que foi usado aqui no Brasil. E tem uma parte lá que ainda é como se fosse um laboratório
para alguns estudantes de medicina lá no Rio de Janeiro. E eu separei um videozinho para vocês que mostra para a gente como que é essa faculdade, esse prédio tão antigo lá no Rio de Janeiro, que agregou então o primeiro curso de medicina aqui no nosso país. Então, vamos acompanhar que é bem interessante e vai mostrar para a gente aí como que é essa faculdade de medicina por dentro. Vamos acompanhar. Tá, meninos, esse vídeo mostrou pra gente uma encenação, na verdade, né? Como se fosse o Dom João VI lá, fundando, né, a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. E mostrou pra gente que esse prédio ainda existe. Ainda lá na frente, quando foi filmada essa encenação, tem umas feirinhas que na época, quando estava sendo possível, né? Toda semana tinha vendendo produtos, né? Vendendo alguns artesanatos lá na frente da Faculdade de Medicina, mas que quando se possível é aberto ao público para visitar aí, como se fosse um prédio muito histórico no Rio de Janeiro, a parte histórica do Rio de Janeiro aí, que foi a primeira faculdade de medicina, tá bom? Ó, outra criação do Dom João VI aqui no Brasil foi o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, que ele é muito conhecido pela sua vegetação, pelas suas árvores. Muitas pessoas gostam de caminhar por lá, muitas pessoas gostam de estar respirando aquele ar puro da vegetação que tem lá. Então ele meio que ele urbanizou, ele arrumou as ruas, claro, mas também fez aí o Jardim Botânico. Aliás, falando em ruas, a questão de rede de esgoto do Rio de Janeiro era muito precária na época que o Dom João VI chegou lá no Rio de Janeiro. Muitos esgotos lá era céu aberto. O que ele fez? Ele urbanizou e vocês se repararem, se tiveram oportunidade, boa parte daquela parte antiga do Rio de Janeiro, aquela parte histórica, é aquelas pedras antigas ainda, que era o material que era usado para fazer a urbanização das ruas naquele período, né? Parecido com o que a gente vê muito aqui em Tiradentes, em São João del Rei, aquelas ruas com aquelas pedras. E é justamente então a maneira que ele fez de canalizou aquela rede de esgoto e urbanizou então as ruas, porque o Brasil, a partir daquele momento, iria receber representantes de outros países, de outros territórios, né? E por que não fazer então essa melhora então para estar recebendo? Então o Jardim Botânico também foi uma criação do Dom João VI então naquela época. Outra criação também foi a Casa da Moeda e junto com a Casa da Moeda uma nova moeda para o Brasil. A gente vai observar que tudo, né, que ele começou a criar aqui no Brasil era para começar a dar uma cara melhor até de um país independente, né? Lembrando que a independência do Brasil, os movimentos começou lá atrás com a Inconfidência Mineira, com a Confidência, com a Conjuração Baiana, e também aqui foi um passo de mostrar que o Brasil talvez poderia caminhar com as suas próprias pernas, né? Não precisava aí depender mais de Portugal. E a Casa da Moeda foi um grande avanço, que foi criada uma moeda única aqui do nosso território para estar circulando então aqui no país com os nossos moradores, né? E a Casa da Moeda ela existe até os dias de hoje. E a Casa da Moeda, que fica lá no Rio de Janeiro, ela não só fabrica moedas nacionais como o real que a gente tem, né, hoje como uma moeda atual do nosso país, mas também fabrica moeda de outros países também aqui no nosso território. Não só a moeda, como selos, enfim. E o bem interessante, bem curioso a gente perceber
que as pessoas que trabalham na Casa da Moeda nos dias de hoje, elas têm que ir com uma roupa normal de trabalhar, chega lá, elas vão para um vestuário, né, e colocam um uniforme que não tem bolso nenhum, pra vocês terem uma noção, para não correr o risco aí de sumir dinheiro, né, alguma coisa assim. E é tudo fiscalizado, tudo monitorado para que não ocorra nenhum furto dos trabalhadores que estão aí na Casa da Moeda. E é bem legal que eu separei esse videozinho para vocês agora, para vocês acompanharem aí, como que é feito o dinheiro, como que é feito as moedas. Claro que naquela época, em 1808, era mais uma moeda mesmo, uma pratinha mesmo que a gente está acostumado a ter nos dias de hoje, não era nota. Mas hoje fabrica-se tantas moedas, tantas pratinhas, mas também aí, né, a nota em dinheiro. Então separei para vocês esse vídeo para a gente entender como que é a fabricação do dinheiro então na Casa da Moeda, que foi então uma criação do Dom João VI aqui no nosso Brasil. Vamos acompanhar. Você já deve ter percebido na hora de pegar o troco no supermercado que a gente está ganhando algumas moedas novas com temas esportivos. Por isso, hoje, o Manual do Mundo está aqui no Rio de Janeiro para conhecer a fábrica que todo mundo sonha em ter no fundo do quintal, mas não pode. A Casa da Moeda do Brasil. A gente vai ver como é feito o nosso rico dinheirinho e é aqui também que vão ser feitas as medalhas para 2016. Bora ver! A Casa da Moeda tem mais de 300 anos e fica em um complexo industrial na zona oeste do Rio de Janeiro. A empresa tem 3 fábricas, uma gráfica que faz passaportes, selos e outros produtos, uma fábrica de moedas e uma de cédulas. E é nessa que a gente vai primeiro. Esse aqui é o papel que chega na Casa da Moeda. Já não é um papel comum, papel todo preparado. Se você olhasse uma folha dessa contra a luz, você já conseguiria ver as marcas d'água, que são aquelas partes mais finas e mais grossas do papel que formam uma impressão. Esse monte de papel, que já vem colorido e com fio magnético, vai para uma impressora offset, que funciona de um jeito parecido com uma impressora de revista. Mas uma gráfica comum costuma criar imagens usando só 4 cores. Aqui, as notas chegam a ter 27 cores diferentes e a impressão acontece dos 2 lados do papel ao mesmo tempo. É nessas máquinas que são colocadas no papel as tintas invisíveis, que só aparecem com luz ultravioleta e aquelas microimpressões que a gente só consegue entender usando uma lupa. As notas ficam secando por 72 horas e depois vão para uma máquina que faz um tipo de impressão chamado de calcografia. É ela que coloca a tinta em alto relevo, ou seja, a tinta fica bem grossa no papel e você consegue perceber quando passa a mão. Numa nota falsa, o falsário ele não consegue fazer esse relevo na impressão calcográfica, né? Então, para se identificar uma cédula, é imprescindível, né, que tenha esse alto relevo. Não tendo alto relevo, pode-se dizer essa cédula certamente é falsa. Quando termina a impressão, as cédulas vão para uma checagem visual. É um time de mulheres bem preparadas que conseguem enxergar defeitos de impressão muito pequenininhos. Só depois desse pente fino é que as notas recebem a numeração, que é uma espécie de RG. E é essa numeração que vai garantir o controle e a segurança das cédulas. Aí, finalmente, as notas vão se desgrudar. Primeiro, uma guilhotina tira a borda do papel e depois as notas vão sendo separadas e embaladas ao mesmo tempo. No caso das notas de 100, elas são organizadas em pacotinhos de 10 mil reais e depois embaladas num pacote de 100 mil reais que vai para dentro de uma caixa. Se você ganhasse no Show do Milhão, era mais ou menos um pacote desse aqui que você levaria para casa. Isso aqui tem 1.600.000 reais em cédulas de 100 reais. Já estão todas numeradas, empacotadas, prontinhas para serem mandadas para o Banco Central. A gente acabou de ver como são feitas as cédulas, bora ver como são feitas as moedas. O que chega para fazer a moeda são esses pedacinhos de metal. Esse aqui você deve ter imaginado, é da moeda de R$1. É um núcleo de aço inox e na parte externa tem aço inox com uma cobertura de bronze. Isso aqui está completamente nu, não tem nada impresso ainda. Ele vai entrar por essa máquina e lá dentro vai acontecer a cunhagem, uma espécie de um carimbo que vai bater muito forte em cima disso aqui. Dentro da máquina, o que imprime as moedas são essas 3 peças aqui. 2 carimbos, que se chamam cunho, e uma virola, que é essa rodela de metal.
Cada cunho tem um lado da moeda, um para a cara e outro para a coroa. E a virola serve para marcar as bordas e para a moeda ficar do tamanho certinho. Aqui você pode ver que já estão sendo produzidas as moedas com os temas esportivos. Quando os discos de metal entram na máquina, eles ficam com os cunhos embaixo e em cima e a virola em volta. Aí uma prensa de 75 toneladas faz o metal amassar e se encaixar no cunho e na virola. E é assim que uma chapinha de metal se transforma numa moeda. Dá-se uma olhada ao que sai da máquina que cunha as moedas. Elas estão quentinhas porque elas acabaram de ser prensadas. Bacana, né? A gente vê aí, né? Às vezes a gente tem aquela curiosidade de saber como que funciona, se pode ser aberto ao público, se pode visitar, mas é bom a gente acompanhar pela reportagem, de fato, como que é o ambiente por dentro da Casa da Moeda, né? Porque a gente pensa assim, o Brasil está em crise, né? A situação está em crise, então vamos fabricar moeda e dar para o povo sair da crise que está tudo certo, né? Muito bem assim que funciona, tudo tem que ser de acordo com a economia para estar circulando. Se fosse fácil assim, só fabricava dinheiro à torta direita e distribuía para a população. E não é bem assim o intuito, né? É a arrecadação de impostos que faz com que tudo possa ser modificado, tudo possa ser melhorado aqui no nosso país, tá bom? Bom, vamos falar agora do período joanino. O que seria o período joanino? Que é esse período que a gente está estudando, né? Que é o período onde Dom João VI ficou aqui no nosso país. Então, o período joanino foi de 1808 até 1821. Dom João VI ficou aqui no nosso território, né, durante esse período aí, ó, e o Brasil aí se tornou então sede do reino português durante esse período aí. Então toda vez que vocês ouvirem aí, tanto em prova, tanto em simulado de vocês aí, né, a palavra período joanino. O que seria o período joanino? É o período de Dom João VI aqui no Brasil, de 1808 até 1821, que é conhecido então como período joanino, ok? A urbanização da capital do Brasil, como eu falei para vocês, foi muito essencial, né? A pavimentação das ruas, arrumou a questão aí das localizações para ficar muito mais fácil para aquelas pessoas que trabalhavam próximo aí do Dom João VI, tanto, né, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, né, que são criações daquela época. Então a urbanização ficou muito forte naquela época também, ok? Bom, vou parar minha explicação por hoje, por aqui, tá bom? Por quê? Porque na próxima aula eu quero terminar de falar para vocês aí sobre dois aspectos. Sobre uma revolução que aconteceu aqui no Brasil, chamada Revolução Pernambucana, na época que Dom João VI estava aqui governando o Brasil, e quero citar para vocês aqui algumas curiosidades, como que foi a viagem, como que foi, né, o translado de Portugal até aqui no Brasil, né, que demorou aí aproximadamente 54 dias para eles chegarem aqui, não foi do dia para a noite, né, que eles chegaram até aqui, e muita coisa aconteceu durante esses 54 dias de viagem. Então, sobre essas curiosidades sobre a Revolução Pernambucana, nós vamos conversar então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Mas para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá bom? Já que a gente deu um grande avanço aí na matéria sobre a vida da família real, eu vou querer que vocês façam para mim a atividade de vocês da página 26. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 26 e vão fazer para mim os exercícios de aprendizagem 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E vão fazer para mim, claro, tirar a foto e me enviar aí que vocês fizeram essa atividade, então, da apostila de vocês número 3, na página 26, do 17 até o 22, ok? Mais uma vez reforço para vocês, não deixe de mandar foto, pelo amor de Deus, manda a foto que vocês estão fazendo a atividade para me computar a participação e a atividade de vocês, ok? Então vou ficando por aqui na nossa aula de hoje e é claro que eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula para a gente finalizar aí a vinda da família real para o Brasil, ok? Então um grande abraço para vocês e estou esperando vocês aqui na nossa próxima aula. Até lá!